Olá, bom dia, doutor Ricardo Rocha. Bom dia, doutora Elisa Reis. Somos médicos e criadores do treinamento Vida Extraordinária. Tudo bem? Mais uma manhã, mais uma carona extraordinária. Eu aqui, doutora Elisa. Então já vou seguir aqui dirigindo para o trabalho e você vai seguir de carona com mais um tema muito legal. Hoje a doutora Elisa vai abordar aí com vocês um tema que todo mundo conhece, que muita gente se preocupa, que são as doenças cardiovasculares. É a principal causa de morte aí no mundo inteiro. E hoje ela vai falar sobre algo que talvez você desconheça, porque pessoas que aparentemente estão fora do risco estão sofrendo desse tipo de doença. Então, o que está por trás das doenças cardiovasculares de quem aparentemente não deveria estar sofrendo com essas doenças? Então é para esclarecer essa questão que você vai ficar ligado com a gente até o final aí. Então aproveite a carona, um grande beijo e vamos lá, segue lá, meu amor. Olá, bom dia a todos. Hoje a gente vai falar de um tema muito interessante, muito importante, um tema que apavora muita gente, que são as doenças cardiovasculares. A gente sabe que tanto doenças cardiovasculares como cerebrovasculares, aquelas que acontecem também nos vasos do cérebro, elas são responsáveis por mais de 50% das mortes ocorridas no Ocidente, né? Então, assim, é uma doença muito frequente, uma doença que acarreta um impacto social muito grande, perdas no trabalho. Então, é uma doença extremamente incapacitante. E a gente sabe que os fatores de risco estão relacionados com obesidade, com hipertensão, com doenças do colesterol, com cigarro e com inatividade física, né? Só que isso aí todo mundo sabe, e quando as pessoas possuem esses fatores de risco, isso é muito fácil de ser identificado, né? Mas a gente tem que ver o seguinte, que cada vez mais pessoas magras e ativas estão sofrendo de doença cardiovascular e cerebrovascular. E por que que isso ocorre? Por que que essas pessoas aparentemente saudáveis, elas sofrem de doença cardiovascular? Provavelmente porque tem outros fatores de risco, né, que estão envolvidos. Olha, tá começando a chegar o povo. Tudo bem, querida? Como vai? É um prazer ter você. Nós estamos falando de fatores de risco de doença cardiovascular que podem acometer pessoas magras e ativas. Por que que essas pessoas estão adoecendo cada vez mais, já que elas não têm os fatores de risco cardiovasculares mais conhecidos? Então, acredita-se, e isso daí já foi provado em vários estudos, que fatores como inflamação crônica, estresse oxidativo, intoxicação por metais pesados e substâncias tóxicas, provocando o que a gente chama de disruptores endocrinológicos. O que são disruptores endocrinológicos? São substâncias que circulam no nosso sangue e entram nos receptores de hormônios e estragam esses receptores, seja estimulando muito, seja estragando mesmo a fórmula e não deixando o hormônio agir. Isso aí é muito comum em substâncias industrializadas, em medicações, em hormônios sintéticos, metais pesados como mercúrio, chumbo. Tudo isso pode estragar os receptores endocrinológicos, causando problemas naquele hormônio lá que eu falo sempre, que é a insulina. E a gente sabe que a insulina é extremamente irritativa para o endotélio dos vasos, que é a parte interna dos vasos, causando inflamação, entendeu? E um outro hormônio que fica muito prejudicado é o hormônio da tireoide. Ou seja, por que tanta gente sofre de problema de tireoide?
tireoide hoje em dia? Justamente porque nós estamos cada vez mais intoxicados por metais pesados, nós temos o estresse do dia a dia, nós liberamos altas doses de cortisol. O cortisol vai fazer com que você tenha um estresse metabólico maior, você vai acumular mais gordura, você vai aumentar a sua taxa de glicose, vai aumentar a sua taxa de insulina. Por isso que o estresse ele é tão temido e ele entra como um fator de risco para doenças cardiovasculares, tá? Então, o que acontece? Por isso que é importante, quando o paciente vai se consultar comigo, eu peço logo uma lista enorme de exames. Por quê? Porque tem alguns exames que eles são importantíssimos para identificar o risco cardiovascular e muitas vezes esses exames são deixados de lado. Tipo, lipoproteína A, que assim, tem pessoas que têm esse nível de exame aumentado no sangue, esse nível de substância aumentado no sangue, e isso é determinado geneticamente. Homocisteína, que acaba demonstrando um baixo nível de vitamina B12, então é importante dosar homocisteína. É importante fazer uma relação entre o triglicerídeo e o colesterol bom. Se há essa divisão do triglicerídeo para o colesterol e do colesterol bom, que é o HDL, vier acima de 2, você tem uma resistência insulínica e você está correndo o risco de fazer uma inflamação no endotélio e uma obstrução. Olha, eu tô vendo que muita gente está entrando. Tudo bem, Pati, prima querida? Tudo bem, Margarida, Julie? Tudo bem? É um prazer ter vocês aqui. Nós estamos falando sobre fatores de risco cardiovascular que na maioria das vezes a gente não avalia e que pode determinar que pessoas magras e ativas possam infartar ou ter algum problema cardiovascular ou cerebrovascular. Então nós falamos de homocisteína, nós falamos de lipoproteína A, nós falamos da relação triglicerídeo-HDL. Tem também um outro exame chamado lipoproteína B, que ele deve estar baixo, e a lipoproteína A, que deve estar alta, tá? Então, assim, tem vários fatores de risco. Por exemplo, fibrinogênio é um exame que quase não pedem. Então, isso daí é importante que você dose no seu check-up anual, no seu check-up semestral. Bom, a Kitty tá perguntando sobre a melatonina, tá? Bom, a melatonina, ela é um hormônio, tá? Não significa que todo hormônio sintético seja um disruptor endocrinológico. A melatonina, ela imita a mesma estrutura do hormônio natural. Então, assim, quando é que a gente repõe melatonina? Em casos das pessoas estressadas, com perda de sono, pessoas com envelhecimento precoce, pessoas com ferritina alta, tudo isso é indicação de repor melatonina, tá? Então, assim, quando ela é bem indicada, podemos usar tranquilamente, contanto que o seu médico justifique o uso dela. Não é para sair por aí comprando melatonina e tomando por conta própria. Eu já vi muita gente chegando no consultório super cansada de manhã, assim, que acorda com aquela ressaca porque está usando dose altíssima de melatonina. Então, assim, cada pessoa tem uma sensibilidade, tem uma indicação. Então, a gente tem que avaliar direitinho isso, tá? Bom, gente, então, voltando aos fatores de risco cardiovascular. Então, o que é que nós temos que ter em mente? Que além daqueles fatores que todo mundo já conhece, obesidade, hipertensão, tabagismo, dislipidemia, nós temos outros fatores como estresse oxidativo, inflamação, disruptores endocrinológicos, intoxicações que podem estar aumentando o teu risco cardiovascular. E isso deve ser avaliado no teu check-up preventivo, tá bom? Uma outra coisa que a gente tem que pensar sobre o estresse e que existe um paradoxo. Por exemplo, 50% das pessoas que infartam têm colesterol normal.
E aí vocês vejam só a ironia da coisa. Por causa disso, cada vez mais as diretrizes de cardiologia jogam um nível de colesterol cada vez mais baixo. E aí as pessoas têm que manter aquele colesterol cada vez mais baixo, mas assim, não tomando as medidas higieno-dietéticas para ter uma boa saúde cardiovascular, tomando remédio. Então, por exemplo, é cada vez mais comum eu ver no consultório pessoas que têm colesterol total próximo de 200 ou até um pouco abaixo de 200, tomando estatinas. E a gente sabe que as estatinas, que são remédios usados para o colesterol, eles podem causar uma série de efeitos colaterais. Se você pegar uma bula de estatina e ler, tipo simvastatina, rosuvastatina, você fica horrorizado de tanto efeito colateral que aquela medicação tem. Então, assim, eu não estou dizendo que não tem que tomar remédio, mas ele tem que ser muito bem indicado e o paciente tem que estar fazendo todo o dever de casa, entendeu? Então, assim, às vezes o paciente é uma pilha de estresse, não dorme direito, não come direito, não faz atividade física e tá super tranquilo porque toma uma pílula para baixar o colesterol. Então, e isso daí você está se enganando, né? Então, assim, não é esse o objetivo. O objetivo é um estilo de vida saudável. Olha, tô vendo que tem mais gente entrando aí. Quem perdeu a carona vai ficar gravado 24 horas. Nós vamos colocar no Face. Assim, se vocês tiverem dúvidas, podem mandar as dúvidas pra gente, que a gente responde. Deixem nos comentários. Mas o objetivo da carona de hoje é alertar que nem sempre uma pessoa magra e ativa está protegida contra doenças cardiovasculares, que é importante você ter um estilo de vida saudável, você controlar o estresse, você controlar a ingestão de tóxicos, a poluição ambiental, os metais pesados, você controlar o seu estresse oxidativo e avaliar com mais abrangência os seus exames de sangue. Se vocês tiverem alguma dúvida, mandem aí nos comentários e a gente responde, tá? Foi um prazer estar com vocês. Eu vou passar para o Ricardo, logo eu vou fazer um post sobre isso e daqui a pouco essa carona vai para o Face também. Eu vou passar para o Ricardo, foi um prazer estar com vocês e o Ricardo vai fazer um convite. Tchau, tchau. E aí, turma, valeu, que bom ter vocês aí mais uma manhã conosco. E olha, mais aí uns 10 minutinhos de dica, espero que você tenha gostado. E reforçar o convite, porque tá chegando o grande dia, vai ser um domingão aí, dia 27 de maio. Nós vamos passar 12 horas, são 12 horas de imersão, onde a gente vai passar o nosso melhor conteúdo, o melhor aprendizado para você viver mais e melhor sobre como você organizar a sua mentalidade para se livrar do estresse, da ansiedade, para ter mais saúde. Como você organizar, montar o seu programa alimentar para a vida inteira, como você aprender qual é o melhor tipo de exercício para você viver mais e melhor, como construir um sono de qualidade, um sono reparador. Tudo isso é o nosso treinamento Vida Extraordinária e ele já está chegando, já restam poucas vagas, a turma está quase lotada. Aí no Stories do Instagram tem várias imagens para você rolar a tela para cima e saber muito mais sobre esse treinamento e poder se cadastrar lá para concorrer a uma vaga. E vamos deixar o link também aí no Facebook, no YouTube. Muito bom ter vocês mais uma manhã aí conosco. Um grande abraço, um grande beijo e a gente se vê na próxima carona e nesse domingo especial lá no treinamento Vida Extraordinária. Valeu, tchau, tchau, gente.